Ele, o Canadá, ele é o país mais extenso do continente americano. Ele é o país que está mais ao norte também. Grande parte do seu território, principalmente no inverno, é coberto por neve. Ele é o segundo mais extenso do mundo, fica só atrás da Rússia. E é um dos países que tem a menor densidade populacional do planeta. O quê? O que isso significa? Você tem mais ou menos ali 40 milhões de habitantes para um território de quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, você tem áreas no Canadá que, principalmente mais ao norte, e algumas áreas de floresta, que você não vai ter. Você pode andar e você não vai encontrar pessoas vivendo em centenas de quilômetros. Tá? Então, o Canadá é um país que a gente chama de pouco povoado. Você tem uma população baixa e um território muito grande. Tá? Quando a gente fala de Canadá também, vamos lá, passa. Não quer passar, não? Passou. Passou até demais. Então, o Canadá, ele foi colonizado durante a época das colonizações pela França e pela Inglaterra. E essas áreas de colonização diferente até hoje têm características diferentes. A mais forte é a língua. Embora a colonização francesa no Canadá tenha acabado há quase 250 anos, na parte onde a França dominava, o pessoal fala francês ainda. E tem até um certo receio, o pessoal não gosta tanto de falar o próprio inglês, prefere falar o próprio francês. Tanto é que no Canadá, a maioria dos produtos que você vai no supermercado, está lá no rótulo lá, o nome em francês, o nome em inglês, as instruções em francês e em inglês. Tá? Então, essa divisão do território canadense lá na época das colonizações entre França e Inglaterra continua até hoje e provocam até divergências políticas, porque hoje em dia está mais fraco, mas há uns 20 anos atrás, a província de Quebec, que é a região onde tem mais gente que fala francês, o pessoal, o maior número de descendentes de franceses, ela por muito tempo queria se separar do resto do Canadá, formar um novo país, por conta dessa diferença de cultura. Porque França e Inglaterra, agora recentemente eles são amiguinhos, mas eles passaram 1000 anos brigando entre si. Na aula passada, o Pedro falou sobre a série Vikings, lá, e os franceses, eles em alguma parte da história lá, eles pagaram um grupo de vikings chamados normandos para que eles ficassem ali e protegessem o território da França de invasões dos vikings. Só que esses caras ficaram tão fortes que lá por volta de 1100, esses caras, esses normandos, eles invadiram a Inglaterra e por muito tempo o rei, a família real, a corte inglesa falava francês. Tá? Você teve outras guerras entre França e Inglaterra, como a Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 7 Anos. Então, a rivalidade entre França e Inglaterra é muito grande. E isso acaba respingando na política interna do Canadá atual, com o pessoal falando de francês, descendente de francês, sendo de um ponto, de um lado, e o pessoal descendente de inglês, que falante de inglês, eles têm outro lado dentro da política do Canadá, tá? Só que lá, depois dessa Guerra dos 7 Anos, foi quando a França apanhou feio da Inglaterra. O pessoal chama essa Guerra dos 7 Anos considera como uma das primeiras guerras mundiais, porque de um lado você tinha França
Espanha e Holanda, do outro Inglaterra, Portugal e a Prússia, que mais tarde seria a Alemanha. E a França perdeu feio para a Inglaterra. E nessa época a França cedeu o território de Quebec para a Inglaterra. E aí a Inglaterra passou a dominar todo o território que a gente hoje chama de Canadá. Hoje o Canadá ele tem 10 províncias e 3 territórios. Territórios são áreas áreas do país que você não tem tanta população, a população é menor, e são áreas que não têm tanta autonomia quanto as províncias que já têm uma autonomia maior, têm governos, têm parlamentos parecido com os nossos estados aqui no Brasil. Você tem governadores, você tem prefeitos, você tem deputados regionais. Então, essa é a grande diferença entre as províncias e os territórios. Tá? As províncias têm uma autonomia maior política e os territórios são, por conta até da baixa população, tem uma representatividade menor na política interna do Canadá. Tá? Aqui a gente tem um mapa do Canadá. No livro vocês têm também aí na página 18 aí, os territórios, né, que são as áreas mais ao norte, como eu falei para vocês, são áreas mais frias, então você tem menos gente morando lá por conta das condições. No inverno, em algumas áreas dessa aí, do território de Yukon, do território do Noroeste, as temperaturas chegam a menos 50, tranquilamente, menos 45, então, só os esquimós mesmo que conseguem viver nessa região com uma certa facilidade, mas mesmo assim é muito difícil para esse pessoal. Aí a gente tem as outras províncias, a gente tem a província da Colômbia Britânica, que é a mais lá na costa do Oceano Pacífico, onde está Vancouver, você tem Alberta, você tem Saskatchewan, você tem Manitoba, Ontário, que é a principal, é como se fosse o estado de São Paulo deles, né? Tanto em população quanto em riqueza produzida, é a província mais forte economicamente do país. Aí você tem Quebec, que é a área da antiga colônia francesa. Aí você tem a Terra do Labrador, você tem a Nova Escócia e a ilha do Príncipe Eduardo, os territórios ali já no Oceano Atlântico, tá? Aqui eu peço para vocês grifarem aqui o primeiro e o segundo parágrafo lá na página 18, tá bem? Bom dia. Bom dia. Bem, professor, quem está faltando aí nas aulas hoje, na aula? Hoje, até agora, quem não chegou foi a Mariane. Por que que o Rafael, a Eloá, cadê as câmeras não tá liberada ainda? Por quê? A minha câmera tem problema, a câmera frontal. Quem? Eloá desligou a câmera, Eloá. Aham, tem uma turminha aí, olha ele aqui, professor. Vou liberar, ó. É que eu estou compartilhando a tela, não tem como ver todos aqui ao mesmo tempo. Professor, o aluno que não tiver com a câmera liberada, você vai colocar ele como falta, tá? Professor, eu acabei de falar que minha câmera tá com problema na câmera frontal, por isso não tem como ligar. Quem tá falando aí? Quem é? Rafael. O Rafael? Oi, tá. Então tá. Tem a justificativa do Rafael que a gente vai ver depois. E o Davi Vieira? Rafael já justificou. Pois é. Tá vendo? Cadê o Davi? Não tá nem respondendo. Tô vendo nem vozes. David. Pessoal, todos os dias, eu estou entrando, a Sandra também, a gente precisa desse aí, vocês têm que participar dessas aulas. Professor, quem que é que você falou que não entrou ainda? Mariana? Mariane. Mariane Rocha, né? Isso.
Deixa eu E a olhar. Maria Luísa também, até agora nada. E a Maria Luísa, as duas, não entraram. Ok, deixa eu anotar aqui. Tô anotando aqui, tá? Preciso que vocês liberem essa câmera. Se tiver Cadê o alguma... Davi? Davi tá bem o último aí, passa aí, Sandra. Pois é, mas ele não tá aqui, não. Só tá a imagem. Ele tá Pois é, falando nem no chat. responder, por isso que eu falei. Ele respondeu no chat. Acima do Davi aí, É o quem Rafael, é? ele justificou. A câmera dele tá com... Mas eu vou conversar com ele depois. Né, Rafael? Rafael, responde a tia Sandra aí. Sim, minha câmera tá com problema na câmera frontal. Ela quebrou, aí tem que arrumar depois. Ok. Então, tem dois aí, ó, que não estão na aula. Cadê o Davi? O David? Cadê o David? É o Davi e o David. Nenhum dos dois estão participando. Eu já falei. Isso, David. Muito bem. Gente, isso é uma particularidade, porque nós estamos passando por um processo de fiscalização dessas aulas online. E a gente precisa documentar através do rostinho de vocês. Presença é a câmera ligada, porque é muito fácil um professor ir lá e colocar presença. Então, a fiscalização exigiu e tem que ter presença através do rostinho, tá bom? Professor, também é uma observação interessante. Não adianta o aluno abrir a câmera agora, quando eu e a Sandra saírem fechado. Você já me coloca como falta depois. Tá? No final da aula. Certinho. Entenderam, galera? Olha, Uhum. o Davi Vieira abriu a câmera, mas não aparece. Cadê ele? Davi, cadê você? Não tá na aula, não? Tem que olhar, professor, porque senão não tem como validar essas aulas, tá bom? Certo. Ele escreveu no chat aqui. Então, pessoal, como vocês ouviram aí, peço que vocês mantenham as câmeras ligadas, tá? Para que a gente possa fazer a documentação dessas aulas, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Luiz, tá? Rodrigo, Importante. Oi. deixa eu só passar um recadinho aqui bem breve para você continuar com a sua aula. Então, galerinha, sobre as notas do simulado. A partir de amanhã vai estar disponível para vocês naquele e-mail que vocês cadastraram, tá? A partir do dia 27. Tá bom? Obrigada e boa aula. Kenny, você já arruma meu lugar aí na recuperação, beleza? Alguém falou Repete, comigo? Luiz. Eu. Então, vamos continuar, pessoal. A gente estava falando sobre a organização política do Canadá, tá? Então, a gente tem aí essas 10 províncias e os 3 territórios, tá? Lembrando que a província de Quebec é o lugar onde a língua mais falada é o francês, tá? E nas demais a gente tem como a língua mais falada o inglês, ok? Ô, professor, Pode falar, David. aqui o que acontece? O Yukon tá aparecendo aqui no mapa. Isso. Peraí, então, vou ter que desligar a câmera. Yukon, território de Yukon. Vamos lá? Mais alguma coisa? Ô, professor, aí o Yukon é território do Canadá? É território do Canadá. Ele não tem a mesma autonomia que, por exemplo, a mesma organização política, por exemplo, tem a Colômbia Britânica, que está logo ali perto também, e que tem as principais cidades, Vancouver e Vitória.
E essa característica de território e província, ela leva em consideração algumas coisas, como, por exemplo, a quantidade de pessoas que vivem nesse lugar, tá? Por exemplo, no Brasil, até 1988, os estados de Roraima, do Amapá, eu acho que até o Acre também, eles não eram estados, eles eram chamados de territórios. Foi só a partir da Constituição de 1988 que eles deixaram de ser territórios e passaram a ser estados. Tanto é que se você pegar um mapa antigo, você vai ver lá que não tá Amapá, tá território do Amapá, tá território de Roraima. Tá? Então, isso leva em consideração algumas coisas. E no Canadá, lembra que a gente falou que são só 40 milhões de habitantes? E a maior parte desses 40 milhões de habitantes, uns 25, 30 milhões, está pertinho da fronteira com os Estados Unidos, não está muito longe no território do país em si. Tá? Então, isso faz com que essas partes lá do mais ao norte, esses territórios sejam menos ocupados, sejam menos povoados e tenham uma menor representatividade política no país como um todo. Certo? Então, vamos falar agora sobre a ocupação do território do Canadá. A colonização dessa parte da América do Norte, ela foi parecida com o que aconteceu nas colônias do norte dos Estados Unidos. Na aula passada a gente falou que nos Estados Unidos você tinha duas diferenças. Você tinha as colônias de exploração, que a ocupação era parecida como era no Brasil, grandes fazendas de tabaco, de cana-de-açúcar, com muita mão de obra escrava. E ao norte você tinha as colônias de povoamento, que eram colônias onde você tinha pequenas e médias propriedades rurais, onde os proprietários da terra, eles tinham uma certa quantidade de renda. E por conta disso você tinha um mercado interno nesses lugares. Então no Canadá era um modelo parecido. Você tinha lá os agricultores, você tinha muito caçadores que caçavam pele de castor, pele de marmota para vender para a Europa, tá? Você tinha negociantes de pele. Então, era uma colonização marcada pelas propriedades rurais pequenas e médias e, claro, colônias de povoamento, bem? E por conta de você ter um mercado interno ali, essas pessoas vinham acumulando renda, vinham acumulando dinheiro, seja pelas atividades agropecuárias ou por essa questão da caça, dos castores aí, das peles, quanto depois, mais tarde um pouquinho, com mineração. Ouro, prata, depois zinco, alumínio. Então, o país começou a juntar dinheiro ali. E lá no finalzinho do século XIX, lá 1870, 1890, o Canadá começou ali uma industrialização ali. Só que essa industrialização, ela foi bem timidazinha no começo. O Canadá continuava sendo um país que exportava alimentos, exportava pele, madeira, tá? Foi só com a Primeira Guerra Mundial que o Canadá ele começou a se industrializar de fato. Uma das coisas que favoreceram essa industrialização do Canadá foi justamente o seu solo, o seu subsolo, as riquezas deles são muito grandes. Você tem no solo do Canadá, subsolo do Canadá ali, você tem zinco, você tem cobre, você tem muito petróleo, uma série de riquezas que ajudaram, a gente vai ver daqui a pouco ali, que ajudaram o Canadá a facilitar a industrialização dele. Por quê? Você tinha tudo ali para
Você tinha as matérias-primas para as indústrias ali fácil no território. Você não tinha que exportar de longe. E você tinha também muita potencial de geração de energia, usinas hidrelétricas. O Canadá tem vários rios que, assim como o Brasil, tem usinas hidrelétricas lá, tá? Aqui, ó, peço para vocês grifarem aí o primeiro e o segundo parágrafo, lá da página 19, tá? E lá no quarto parágrafo, também grifar do começo até lá na quarta linha, onde fala sobre a produção de carvão e petróleo do Canadá. E assim, o Canadá, como ele tem uma população baixa, a demanda dele por combustível para carros, para caminhões, é baixa também. Então, ele tem uma produção muito grande e um consumo baixo. Então, o que sobra, ele vende. Ele vende principalmente para os Estados Unidos. A gente vai ver daqui a pouco que o Canadá tem nos Estados Unidos um parceiro comercial muito importante. Tá? Já grifaram aí? Então, aqui foi, nessa parte aqui, durante as 2 guerras mundiais, é que a indústria canadense, ela se desenvolveu de fato, porque você teve ali as fábricas da Europa ou destruídas, ou fazendo bala, fazendo tanque, avião para a guerra, aí coisas como comida enlatada, roupas, o pessoal comprava de fora. Onde eles compravam isso? Compravam nos Estados Unidos, compravam no Canadá, por fábricas desses países. Então, foi durante as 2 guerras mundiais que a indústria canadense ela se desenvolveu de fato, aproveitando desses recursos minerais que a gente viu há pouco aí e das fontes energéticas aí, tá? Então, o país ele deixou de ser um país que exportava só madeira, só alimentos, para passar a exportar máquinas, veículos, uma série de produtos industrializados que levavam que tinham um bom valor, não eram produtos baratos. Uma máquina, por exemplo, um gerador de energia a óleo diesel é algo caro. Então, as indústrias canadenses passaram a comprar esses produtos. Aqui nesse mapinha ao lado aqui, a gente tem as áreas econômicas do país. Tá vendo essa área em rosa aqui mais ao norte aqui? Isso aqui é tudo área de tundra, pessoal. É tudo área gelada, 6 a 8 meses por ano está debaixo de gelo. Aí você tem as áreas de verde. Pode falar. Falta 6 minutos para acabar a aula. Bora iniciar outra. Aí inicia outra, tá? Pode ficar tranquilo. Aí a gente tem essa área em verde aqui, que é a área de floresta, onde o pessoal retira a floresta boreal, principalmente a floresta boreal lá, a floresta das coníferas que a gente viu. Aí, essa em amarelo aqui é a área de produção de trigo aqui, ó, essa parte aqui, perto da fronteira dos Estados Unidos aqui, perto de Calgary aqui, ó, tá? Aí, a gente tem espalhadas pelo território as reservas de chumbo, zinco, cobre, níquel, a série de recursos minerais que são muito importantes para industrialização. E também chama atenção para vocês aqui, para essas áreas em vermelho aqui, ó, perto aqui onde está Ottawa, Toronto, aqui, perto aqui de baixo, aqui. Essas aqui são as áreas industriais do país. São as áreas que são as áreas mais industrializadas e também são as áreas mais populosas do Canadá. Tá? Aí temos aqui
a gente fala aqui sobre a região mais economicamente ativa e populosa que são, essa área aqui, que vai desde Quebec aqui até Toronto aqui, que é a área mais importante industrial e populosa do Canadá. É uma área que está ali perto da fronteira do país, na região dos Grandes Lagos, na região do Rio São Lourenço. E ao longo da fronteira com os Estados Unidos, que é a maior fronteira terrestre entre dois países, quase 5.000 quilômetros, se não me engano, contando lá com a fronteira do Canadá com Alasca, você tem outros centros importantes, também industriais, mas enquanto você tem nessas cidades tipo Toronto, Montreal, você tem indústrias ligadas à produção de aço, transformação de alumínio. Nessas outras localidades tem indústrias, por exemplo, de alimentos, de indústria madeireira também, tá? Cidades como Winnipeg, como Vancouver, lá próximo do Oceano Atlântico, tá? E a gente tem também os setores industriais mais fortes dentro do Canadá são justamente o madeireiro, por conta da quantidade de florestas que você tem no território, tá? E o metalúrgico, que é o quê? Que é pegar esses minerais disponíveis lá no solo, ferro, zinco, e transformar eles, seja em peças ou seja em instrumentos para outros tipos de indústria. Aí peço para vocês grifarem aí, ó, no terceiro parágrafo aí da página 20 e o sexto também, onde a gente fala... Professor, como assim Uranium City? Hã? Uranium City? O terceiro parágrafo da página 20? Isso. Eu não consegui escutar, Luiz. Pode repetir, por favor? Uranium City. Urânio City? Que é essa? Aonde você está? Qual parte? Ah, Uranium City. Assim, É mina de urânio? provavelmente. O Canadá tem muita reserva de minérios, assim, níquel, urânio em si, urânio que, embora o Canadá não tenha tantas, não sei quantas usinas nucleares o Canadá tem, ele exporta para os Estados Unidos, que Vou achar para pegar um pouquinho. Estados Unidos coisa de 40% da energia deles vem acho que de 30 a 40 vem energia elétrica, vem de usinas nucleares. Então, Chernobyl. eles têm várias Chernobyls ali. Pior ainda. E é preocupante porque as usinas nucleares dos Estados Unidos, se é uma coisa até séria, elas são muito antigas. Então, muitas já estão ali com... O pessoal não atualiza direito. Tem algumas ali que tem risco, sim, de acidentes. Embora menor do que Chernobyl, claro, mas são usinas que estão já um pouquinho ultrapassadas, assim, tecnologicamente. Tá? Qual é daquela usina lá, daquela cidade lá? E Dos Simpsons?